Amém. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 8. Glórias a Jesus. Irmãos, o Evangelho de João começa no capítulo 8 a falar de uma mulher que foi pega em adultério e foi levada para que o Senhor Jesus concordasse com a morte dela. Moisés ensinou que tem que matar. Vamos matar essa mulher, você concorda? Foi o que foi dito ali para Jesus. Os irmãos conhecem a história. O Senhor Jesus faz com que todos lembrem que todos são pecadores. E eles ali constrangidos largaram as pedras. E a mulher viu ali, por um momento, a morte muito perto na vida dela. Ela ia ser ceifada ali, apedrejada. E quantos foram apedrejados antes daquela mulher? Por esse motivo ou por outros motivos? Teve um momento na lei, lá no Velho Testamento, tinham sido dadas as leis, e um homem pegou lenha num dia de sábado. E Moisés tinha acabado de dar lei. Aí ele, transgrediu a lei, mas eu não aprendi o que deve acontecer quando isso acontece. Aí foi consultar o Senhor. Aí ele ouviu o Senhor dizer, né, ele deve ser morto, ele e a sua família, para que o mal seja extirpado do meio do povo, para servir de exemplo. O fato é que não se sabe, né, por que ele foi colher lenha. Se era para esquentar um leite, se era para fazer uma comida. O fato é que ele foi apedrejado. Foi ele, a mulher dele, os filhos dele. Fizeram um monte de pedras ali em cima deles. Mataram ele. E o desenrolar da conversa, o Senhor Jesus fala com a mulher: e aí, cadê seus acusadores? Foram todos embora? Não ficaram nenhum. Ninguém te condenou? Ninguém. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, irmãos, o Senhor Jesus é rebelde? O Senhor Jesus não é rebelde, né? O Senhor Jesus não estava com rebeldia. Mas a palavra do Evangelho diz que ele trouxe a verdade. No capítulo 1, no verso 17, diz que a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Então, naquele momento, aquela mulher recebeu a graça e a verdade. E o desenrolar da conversa, acontece o que ali? Um debate. Eles começam a debater ali, o Senhor Jesus começa, na verdade, a pregar, eles debatem com Jesus, e questionam, e não aceitam o que o Senhor Jesus ensina. E num dado momento, no verso 30, nós vamos ler, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o Senhor Jesus, ele falava com homens conhecedores da lei de Moisés, fariseus, e ao contrário de que muitas pessoas pensam, o fariseu não era nem um bêbado, nem um ladrão, nem um cachaceiro, nem um corrupto, segundo o mundo, né? Segundo as leis, com certeza, porque todos os homens eram. Mas o fato é que quando o Senhor Jesus prega, alguns daqueles judeus creram nele. E ele disse aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha. O que é a palavra de Jesus? Novo Testamento, o Evangelho. Então eles tinham uma palavra. Eles queriam usar aquela palavra para matar aquela mulher. E na verdade também queriam usar aquela palavra para matar Jesus. Porque se Jesus fosse contra aquele texto, contra aquela lição que foi dada no Velho Testamento, naquele momento ali, eles iam dizer aí, ó, tá falando contra a lei, e eles iam pegar um verso lá de Deuteronômio, que dizia que se alguém pregasse outra palavra, ensinasse, fizesse sinais, coisas que o Senhor não tinha mandado, esse tal deveria morrer. Eles iam matar Jesus, eles queriam matar Jesus. E no final desse capítulo, eles pegam em pedras para matar Jesus apedrejado, e o Senhor Jesus sai do meio deles. Nesse momento aqui, o Senhor Jesus diz para eles: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos verdadeiros. E conhecereis a verdade. E a verdade? Então, nesse momento, o Senhor Jesus está dizendo: o que vocês têm não é a verdade. Permaneçam no que eu ensino, e vocês terão a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Vai libertar vocês. Então, o que o Senhor Jesus faz aqui para eles é um convite. O Senhor Jesus está convidando eles. Vocês têm uma lição, vocês têm uma forma de ser e de viver, mas eu estou convidando vocês, me sigam, aprendam de mim, para que vocês sejam libertos, para que vocês conheçam a verdade. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, vamos em Lucas, volta aí no Lucas 14, verso 25. O Senhor Jesus, ele
ele convida todo homem, toda mulher, toda a raça humana a renunciar. Renunciar. Para aquela mulher, ele disse: vai, não peques mais, renuncia essa vida, para com isso. Por aqueles homens que tinham uma lei, que tinham um Senhor, que tinham estatutos, ordenanças, uma fé, o Senhor Jesus diz: permaneçam no que eu ensino, ou seja, larga dos seus ensinos e passe a me seguir. E conheçam o que eu tenho para dizer, vocês vão ser libertos. E aqui, verso 25, Lucas, capítulo 14. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Olha só, então, basta você chegar agora na sua casa e falar um palavrão pro seu pai, é isso? Chegar a ofender o seu irmão, é isso? Aborrecer? Não é isso aborreceria seu pai, sua mãe? É claro que ele não está dizendo isso. Aborrecer de que jeito, irmãos? De que jeito? Renunciando aquilo que você aprendeu, aquilo que é uma tradição, aquilo que é um costume. Por quê? Porque seguir a Jesus Cristo vai fazer com que muitas pessoas criem inimizade. Você vai deixar o pecado, você vai deixar costume, você vai deixar uma fé, você vai deixar uma doutrina que você aprendeu que não é a de Jesus, e isso vai trazer aborrecimento. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Quem não aborrecer pai e mãe, nesse sentido. Por quê? Porque você era um. E a pessoa vai dizer para você: olha, mas a vida inteira nós fizemos isso, a vida inteira nós fizemos aquilo, e agora você virou crente, você virou cristão. Eu também sou cristão. Nós sempre fomos cristãos. O judeu, ele fala o quê para Jesus? O que eles falaram para Jesus em João 8? Libertos nós? Não servimos a ninguém. Senhor Jesus, como não? Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então o Senhor Jesus veio trazer uma transformação, uma mudança completa de vida que nos liberta do pecado, que nos transforma, nos regenera em novas criaturas. E continuando o texto, irmãos, verso 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu. O que é carregar a cruz, irmãos? É morte. Por que Jesus carregou a cruz? Tinha uma sentença lá na cruz. Por que Jesus foi morto? Porque ele se dizia o rei dos judeus. Porque as pessoas não acreditaram nele, que ele era o Messias. Porque o Messias, para o judeu, ele era um rei. O ungido de Deus, para o judeu, ele era rei. Então, quando o Senhor Jesus revela-se o Messias, o ungido de Deus, logo os judeus falam: eu não quero você de Messias, eu não quero. Porque você está ensinando a gente a obedecer os romanos, está ensinando a gente a ir por um caminho que Moisés ensinou. Porque eles viram, eles ficaram maravilhados pelos milagres. Mas eles olharam e falaram assim: mas essa é uma nova doutrina. Que nova doutrina é essa? Que nova doutrina que é essa que você está pregando? Então, eles não queriam renunciar. Eles queriam um Messias igual foi Davi, igual foi Salomão, igual foi Saul, que botasse os romanos para correr, que sacassem da espada e que viesse um anjo matando e destruindo os inimigos. E o Evangelho diz o quê? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais. Aí eu pergunto para os irmãos, vai lá para o Velho Testamento. Veja em algum momento em que o inimigo do homem era hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lá você vai ver o judeu lutando com o filisteu, o judeu lutando com o jebuseu, o amorreu, o amonita. Você vai ver eles derrubando muralhas, invadindo terras, matando 7 nações. Então, eles olharam para Jesus e falaram: não, esse aí não é o que a gente espera, não quero. Mas o Senhor Jesus vem se revelando e ele diz: quem quiser e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim não pode ser o meu discípulo. Ir após mim é me seguir. Como que eu sigo Jesus? Eu entro no Instagram dele, dou um seguir, é isso? Não é esse seguir, né, irmãos? Seguir Jesus é aprender de Jesus, é ouvir o que ele tem para dizer, é considerar a sua lição e seguir após ele, fazendo aquilo que ele ensina. E na sequência, irmãos, olha que interessante. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar?
para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, o que ele está dizendo aqui? Você quer me seguir? Você já calculou os gastos para me seguir? Você já calculou o preço? Porque quando você vai construir uma casa, aqui uma torre é uma casa, é um edifício. Você não começa indo na loja da irmã Rosa de Saron e comprando lá um milheiro de tijolo, do nada. Você vai pensar, primeiro, eu preciso de uma planta, eu preciso de um terreno, eu preciso de vergalhões, a minha casa tem quanto de altura, vai ter quantos pavimentos, que material que eu vou usar, aí tem que calcular tudo, tem que pôr na ponta do lápis, para você calcular e fazer. Quanto que eu vou trabalhar para construir isso aí? Quanto que vai ter de esforço? Então, ele usa a figura de uma construção. Por quê? Qualquer pessoa sensata, na hora de construir, vai fazer as contas. E ele diz o quê? Que um cristão, para seguir Jesus, tem que fazer as contas. Então, para seguir Jesus, tem um custo. E não é o dízimo. E não é a fogueira santa. E não é a oferta, seja ela qual for. Não é? Duplicada, triplicada. O seu tudo. O Senhor Jesus quer tudo. Mas não é o dinheiro. Não é a riqueza. É muito mais do que isso. É a sua vida. Porque ele deu a vida dele por você. O Senhor Jesus se entregou sendo ele Deus. Ele se fez homem. E, irmãos, Salomão recebeu uma glória. Salomão teve 1000 mulheres. Ele disse: tudo que o meu coração desejou e os meus olhos viu, eu não poupei. Eu não me abstive. Eu tive tudo que eu quis, tudo que eu desejei. E ele desejou muita coisa, viu? Porque no fim das contas, ele adorou muitos demônios. Muitos. Então, irmãos, o nosso Senhor Jesus, o diabo ofereceu para ele todas as coisas, os reinos desse mundo, e ele falou: não, só meu Deus eu vou. Está escrito. Então o Senhor Jesus, ele sendo Deus, ele se esvazia de si mesmo, e como homem, ele vive de fé. Ele é o autor e consumador da fé. O Senhor Jesus venceu tudo. Glória a Jesus. E padeceu a morte. Então, quando o Senhor Jesus diz: negue-se a cada dia, tome a sua cruz e siga-me, é tudo também. Glória a Jesus. E é muito mais. A renúncia do eu. A renúncia das glórias, dos likes, dos prazeres dessa vida. Ah, mas eu não posso ter prazer nessa vida? Pode. Pode. Pode ser feliz? Pode. Mas eu vou buscar Jesus primeiro. Jesus é em primeiro lugar. A salvação é em primeiro lugar. Porque nessa de querer ser feliz é que as pessoas adulteram. Nessa de ser feliz é porque as pessoas vivem em fornicação, vivem em todo tipo de pecado. Mentem, enganam, roubam, defraudam, se corrompem. Com a desculpa, Deus quer minha felicidade. As pessoas não, né? Grupos, antes de sair para fazer um assalto, eles rezam Pai Nosso. Colocam lá uma frase de efeito, um verso de um salmo, e colam no para-choque do carro, do caminhão, da moto, para defraudar, para enganar. E acham que Deus está nisso, porque acreditam que Deus quer a sua felicidade, mas Ele não quer a felicidade do homem nesse mundo. A felicidade que dura para sempre, é essa que Deus quer, para todos nós. Então, você já fez as contas? Você já fez as contas? E nós, irmãos, muitas vezes ainda temos muito que renunciar. Ainda temos muito o que calcular. Olha só. De outra maneira, verso 32. Aliás, verso 31. Ou, qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então, aqui ele usa a figura de alguém que não pode vencer. Ele tem uma batalha, ele tem 10.000 soldados e o inimigo tem 20.000. Se eu for, eu vou perder. Então, o que ele tem que fazer? Abaixar a guarda e renunciar. E simplesmente dizer: olha, você venceu. Mas as pessoas vão até Jesus, querem a salvação, querem a vida eterna, mas não abaixam a guarda. E não tem outro jeito, irmãos. Ou o Senhor Jesus ele toma posse da sua vida, ou o Senhor Jesus toma todo o seu ser, e você é conduzido por Ele. E isso é bom demais, irmãos, ser conduzido por Jesus.
A guerra aqui, irmãos, é espiritual. E Jesus, se ele não vencer, irmãos, na sua vida, é você que vai perder a eternidade, não é? Então, aqui a renúncia, né, irmãos? Abaixar a guarda, reconhecer. Reconhecer, eu preciso dele e é do jeito dele. Glória a Jesus. Verso 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Não renuncia o quê, irmãos? Quanto? Tudo. O quanto? Tem. Glória a Jesus. Então nós vamos agora pegar tudo que a gente tem e jogar fora. É isso, irmãos? Não é, irmãos. Glória a Jesus. O Senhor Jesus está se colocando na nossa vida como prioridade. É isso. Colocar Deus em prioridade. A vontade dele, o querer dele. Quem quiser vir após mim. Ou o que ele disse: se vocês guardarem a minha palavra, seguirem após mim, serão verdadeiros discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Jesus. Verso 34. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de salgar? E nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir? Todos têm ouvidos, mas nem todos creem. Aos que creem, ouçam. É isso que ele quis dizer aqui. Glória a Jesus. Então, irmãos, ou você é sal que salga, ou você é um sal que não presta para nada. O sal que salga é aquele sal que você põe na carne e ela não estraga. Você tempera a carne e fica tranquilo. Aí você vai lá, vai fazendo um arroz, e a carne está temperada, está tranquilo, não vai estragar. Agora vacila com a carne de porco. Vacila com qualquer carne, pra você ver se ela não apodrece. Então, a figura do sal e da carne é a figura do homem e da luz de Cristo. O sal da terra, né? Glória a Jesus. O Senhor nos quer salgando a terra. O Senhor nos quer fazendo a diferença. Por isso nós temos que renunciar a muitas coisas. Em João 6, volta lá, João. O Senhor Jesus fez um discurso, irmãos, para os judeus. Jesus, o pão da vida. O Senhor Jesus tinha feito, irmãos, milagres diversos. O Senhor Jesus, no início do capítulo 6, ele multiplicou pães e peixes. E o Senhor Jesus falou para eles: agora vocês me seguem. Glória a Jesus. Mas eles falaram assim: faz um sinal aí. Porque sem um sinal a gente não vai crer no Senhor, não. Porque os nossos pais, eles viram um sinal. Nossos pais comeram o pão do céu, o maná. O Senhor Jesus falou: negativo. O pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida aos homens. Eu sou o pão da vida. Sou eu que sou. O pai de vocês comeu, sim, o maná no deserto. E todos morreram. Mas aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, esse tem a vida eterna. Passará da morte para a vida. E os judeus ficaram enlouquecidos. A multidão que comeu pães e peixes multiplicados, que viu sinais, já não aceitava mais o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus mexeu na estrutura da vida deles. O Senhor Jesus mexeu no judaísmo, na tradição da família. O Senhor Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E os judeus começaram a ir embora. Glória a Jesus. Verso 54, irmãos. Vamos abreviar aqui. Diz o texto: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último. Irmãos, o Senhor Jesus não falava só da ceia, porque, claro, que o Senhor Jesus ensinou-nos, iria ensinar, e ele já estava aqui, né, sem dúvida nenhuma, já ensinando também sobre a ceia. Mas o que é comer a sua carne e beber o seu sangue? É se alimentar da sua palavra. Quem não permanecer na minha palavra não pode ser meu discípulo. Quem permanecer na minha palavra verdadeiramente é o meu discípulo. Glória a Jesus. Então, o Senhor Jesus fala também do seu sangue. Beber o sangue. Nós bebemos o sangue de Jesus ali no cálice, quando partimos o pão e compartilhamos o cálice. Mas o que é isso, irmãos? É ser justificado pelo seu sangue. É ser introduzido em Jesus, o seu sangue nos justificar. Por quê? Porque sem Jesus ninguém vence o pecado. Ninguém vence. E aí a sequência, verso 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá. Glória a Jesus. Então o Senhor Jesus, ele vai para um nível de intimidade e de aproximação tão grande que é como se nós comêssemos a sua carne e bebêssemos o seu sangue. Tamanha a ligação que a igreja tem que ter com ele.
Os irmãos percebem o tamanho da renúncia? E é claro que eles não entenderam, né? Verso 58. Esse é o pão que desceu do céu, não como o de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando, hein? Imagina, irmãos, na sinagoga, o Senhor Jesus disse isso. Dentro de uma sinagoga. Então veja o tamanho do impacto, o tamanho da porrada que foi isso aqui. Então, irmãos, nessa hora é um momento em que as pessoas despertam. Ou eu como a carne de Jesus, eu faço uma coisa tão, uma ligação tão profunda com Jesus, ou eu vou embora. E aí foi o que aconteceu. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada a aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e... O Senhor Jesus está falando coisas espirituais. A carne, vocês estão pensando em carne. A carne para nada aproveita. Quando vocês me virem subindo, transformado, vocês vão ver que não é carne, coisa nenhuma, é espírito. É espírito. Verso 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia: pois isso que eu vos disse, por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. E desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam, abandonaram Jesus. E eles eram discípulos, alunos, aprendizes. Verso 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem? Não é para onde, irmãos? Isso aqui é muito importante. Não é para onde iremos nós. É para quem? Olha, então é uma pessoa, um ser. Para quem iremos nós? Porque tu tens as palavras de vida. Opa! Então o que Pedro disse aqui? Senhor, se nós te deixarmos, nós iremos para quem? Se só o Senhor falou de vida eterna. Se só o Senhor ensinou o caminho e falou de vida eterna, ninguém antes falou. Nós nunca tivemos essa esperança. Nós nunca tivemos essa promessa. Foi só o Senhor que trouxe isso. Então os irmãos percebem, isso é uma renúncia. O que ele quis dizer aqui? Eu tinha promessa, mas não era igual à sua. Eu tinha coisas em que eu me apegava, mas o Senhor trouxe algo melhor. O Senhor me trouxe vida eterna. E é isso que eu quero, é o mais importante. Então, eu fico com o Senhor. É o que ele disse aqui, com outras palavras. Verso 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então, veja, irmãos, você precisa crer e conhecer. Muitas pessoas dizem que creem, mas não conhecem. E eles creram e conheceram. E conhecer Jesus, irmãos, é muito além de saber o seu nome. Porque assim conhecemos muitas celebridades por aí. E no fim das contas, você não sabe nada dessa pessoa. Você sabe só o que aparece na mídia. E o Senhor Jesus não quer que a gente conheça Ele só da forma que aparece uma vez ou outra. Mas o Senhor Jesus quer você íntimo dele. Intimidade com Jesus. Então os irmãos percebem o tamanho da renúncia. Esses 12, vocês imaginam, irmãos, dentro da sinagoga, uma multidão de judeus, as pessoas indo embora. Irmãos, já fizeram experimento assim no mundo. Eles fazem experimento no mundo e começam a perguntar uma coisa e as pessoas tudo combinado. Todo mundo responde errado. Uma pergunta óbvia. Aí aquele que está ali no meio não sabe. E vão lá e perguntam para ele. E você, quanto que é? Tanto mais tanto. A pessoa vai e responde errado porque todo mundo respondeu errado. Ela sabe o certo, mas ela vai e responde errado. Porque assim é o homem. O homem, ele é influenciado. O homem, ele segue a família, ele segue os amigos, ele segue a multidão. A multidão leva o homem para o buraco. Leva para o abismo. E eles estavam ali junto com Jesus, irmãos, eles renunciaram tudo. Imagina os parentes, os amigos saindo. Eu, hein? Que heresia, que maluquice. Que é isso? Comer carne, beber sangue. Vocês vão ficar aí, Pedro? Vocês estão loucos, meu. Vai abrir o chão aí, já já, Jeová manda fogo, mata vocês. E eles estavam lá. Do Senhor Jesus eu não largo. Do Senhor Jesus eu não deixo. É uma renúncia. Bendito é o nome de Jesus. Então, irmãos,
Marcos, vamos finalizar. Marcos 10 conta a história do jovem rico. Vamos ler a história. Verso 17, irmãos. Uma história conhecida, mas vale a pena. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que pergunta, né, irmãos? Alguém perguntou isso lá no Velho Testamento? Ninguém perguntou. Por quê? Porque não tinha vida eterna. Ninguém profetizou vida eterna. Ah, ninguém profetizou? Tem lá um texto de Daniel, capítulo 12. Tem alguns textos assim que fazem alguma alusão. O Senhor Jesus disse: Vocês examinam as escrituras, porque procuram encontrar nelas a vida eterna. E são elas que falam de? As escrituras que falam de vida eterna estão falando de? As profecias que falam de vida eterna estão falando de Jesus. Então, claro, tem profeta lá atrás que profetizou acerca de Cristo, acerca da vida eterna. Mas e como lição? Se a gente pegar lá, depois da entrega da lei, estatuto e ordenança lá, no Velho Testamento, o que diz lá em Deuteronômio 28? O que está escrito lá? Se vocês diligentemente observarem as leis, estatutos e ordenanças que hoje vos entrego, virá sobre a sua vida riqueza, saúde, seus filhos vão ser abençoados, seu trabalho vai ser próspero, você vai ter uma descendência muito maravilhosa, vão ser muitos longos os dias seu na terra. E acabou. Dura 14 capítulos, 14 versos. E depois, uns 40 ou 50 só de maldição. Ah, mas se você não cumprir, maldito será na terra, no campo, no trabalho, no casamento. Você vai casar, outro vai dormir com a sua mulher. Você vai construir uma casa, outro que vai morar nela. E você vai ficar cego, e você vai ficar manco, vai ficar coxo, leproso, vai ter úlcera, hemorroida e etc, etc. E vai vir isso, e até coisa que não está escrita aqui, vai vir sobre sua casa. Então o Evangelho, irmãos, nos mostra que quando o Senhor Jesus vem falando de vida eterna, houve assim um interesse. As pessoas ficaram ali interessadas na vida eterna. Como que eu faço, bom mestre? Verso 18. E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. O que é isso aqui? O que o Senhor Jesus está fazendo? O Senhor Jesus está fazendo o quê? Está fazendo ele confessar. E ele vai rapidamente. Ele, porém, respondendo, ele disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Daí vem a bomba, não é? E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: Falta-lhe uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. É um detalhe, irmãos. Tomar a cruz e seguir é mortificação, é negar-se a si mesmo. Então é claro que o Senhor Jesus nos quer santo. A santificação que se prega na lei, ela é importante, ela é necessária. Ninguém vai entrar no céu se não se santificar. Aquele que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Não é isso, irmãos. O Senhor Jesus veio desfazer as obras do diabo. Como é que eu posso andar nas obras do diabo se Jesus veio desfazer elas? Então, a palavra é muito clara. E o Senhor Jesus, então, faz o que para ele? Faz um convite à renúncia. Você é rico, você tem bens, você tem um costume da sua vida, mas você vai me seguir. Você vai me seguir. Aquilo que é valoroso para você, você vai renunciar. E o que aconteceu? Verso 22. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Não é só dinheiro, irmãos. Não é, vocês vão ver que não é. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E para concluir, irmãos, e Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas,
e em irmãos, e em irmãs, e em mães, e filhos, e campos, com riquezas. Não é com riquezas, irmãos? Aqui o pastor enlouquece, né? Não daqui, né? Pastor Silvio não. Mas aqui é a hora que o pastor ia aproveitar, né? Tá vendo? Ó, você renuncia a tudo, Deus vai te fazer rico. Não. Você vai receber o quê, irmão? 100 vezes tanto. Nesse tempo, em casas. Por quê? Porque você recebeu muitos irmãos, muitos familiares. Então são muitas casas. E irmãos, e irmãs, e mães e filhos. Quando o Senhor Jesus foi interrompido lá no discurso dele, Senhor, vem aqui um pouquinho. Sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. Você já demorou muito nesse discurso aí, eles estão querendo jantar. Estão querendo ir embora. O Senhor Jesus falou, quem que tá aí? A sua mãe e seus irmãos. Ele falou, não, minha mãe e meus irmãos estão aqui, ó. E apontou para a multidão. Aquele que faz a vontade do meu pai. Esse é meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. E aí, então, nós entendemos, né? Essa palavra está dizendo isso. Nós deixamos tudo, renunciamos tudo e ganhamos uma família, mas com perseguições. E no século futuro nós temos o que, irmãos? A vida eterna. Tá bom para você? Glória a Jesus. Para mim está excelente. Então o Senhor Jesus está nos convencendo a renunciar tudo. Renunciar tudo. Porque nós temos ainda, muitas vezes, algumas coisas de estimação da nossa carne. E o Senhor Jesus, ele quer todo o nosso ser. Coloque tudo na cruz, aos pés da cruz. Carregue a cruz e siga Jesus. Então, quando for possível, você vai ter alegrias, você vai ter diversões até. Quem diz que não? Não é pecado ser feliz. Mas haverá perseguição. Para confessar o nome de Jesus, vai ter conflito. Com o pai, com a mãe, com a família, com a esposa, com o esposo, com os parentes, no trabalho, com os vizinhos. Vai ter. E tem que ter. Porque se não tiver, é um sinal que tem um problema aí. A não ser que todos eles se converteram. Né? Glória a Jesus. Amém, irmãos? Que haja então em nós, irmãos, uma entrega completa. Porque Jesus se entregou completamente. E não fez caso de nada, irmãos. Ele padeceu todas as coisas no meu lugar, no seu lugar. Morreu naquela cruz a condenação que nós deveríamos. Que nós merecíamos. O Senhor Jesus padeceu, irmãos. E hoje, se temos liberdade, temos vida e esperança, é porque Ele fez todas as coisas. Glória a Jesus. Vamos agradecer, irmãos? Em nome de Jesus.